Povo lindo do meu coração, estou aqui para falar com vocês mais uma vez pelo canal Trilhas do Saber com Eduardo Luz. E hoje eu vou falar sobre uma coisa muito importante, que eu já falei num vídeo anterior, num vídeo longo, num vídeo formatinho de aula, que era sobre a questão do tempo, que eu falei para vocês sobre o conceito de Zeitgeist, que é o espírito do tempo, o espírito da época, que quando a gente analisa alguma questão histórica, nós temos que respeitar o momento. Também falei sobre sincronia, que é aquilo que acontece ao mesmo tempo, eventos que acontecem naquele período, naquele tempo. Falei sobre o conceito de diacronia, que é o quê? Que acontece no transcorrer do tempo. E falei sobre anacronismo, que é pegar algo de um período e colocar em outro período. Quer ver um exemplo? Vou dar um exemplo aqui muito sério de anacronismo, hein? Quando a gente fala assim, olha, eu vou analisar a vida de Jesus de Nazaré. E aí, muita gente fala, olha, ele era um homem de esquerda, porque ele transformou água em vinho, ele transformou pães, multiplicou os pães e peixes e tal. Então ele era um homem de esquerda. Aí eu pergunto, como que ele vai ser de esquerda se o conceito de direita e esquerda surge na Revolução Francesa, 1789 anos depois da vinda de Jesus para a Terra? Então você está colocando um conceito de um tempo num tempo que não existia. Então isso aí, gente, é muito próximo do analfabetismo funcional. É muito, voltando a falar em Jesus de Nazaré, olha que situação complicada. Tem uma área de pesquisa chamada Em Busca do Jesus Histórico. E aí são historiadores que são marxistas. O que o marxismo, como o marxismo, como Karl Marx, ele olha a história? Ele olha usando a subjetividade. Sabe qual é a diferença de subjetividade e objetividade? A objetividade analisa o fato, aquilo que é. A subjetividade analisa o pessoal, aquilo que eu acho que é. Então ele colocou que a luta de classes é o motor da história e todos os marxistas olham assim. Então eles olham para Jesus de Nazaré e falam assim, Jesus era um revolucionário, porque ele lutou para tirar os oprimidos do jugo dos opressores. Entretanto, no período de Jesus de Nazaré, quem que era o opressor? Era o Império Romano. Os oprimidos eram os judeus. Mas o que aconteceu? Gente, Jesus ele foi contra o sistema religioso da época. Não que ele se revoltou, ele lutou contra as emendas que os fariseus colocavam nas leis de Moisés. A questão dele foi religiosa. Imagina um revolucionário que manda pagar impostos, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, para o opressor. Então, isso aconteceu, está nos evangelhos. Ah, Edu, mas você está tirando isso de onde? Pessoal, isso aqui é um recado para quem analisa o Jesus histórico. Nós não temos uma fonte arqueológica que atesta a existência de Jesus de Nazaré. Porém, nós temos 4 evangelhos, que vai de Mateus, Marcos, Lucas e João, que atestam a existência dele. E, através desses evangelhos, existem os estudos. E digo mais, sabia que tinham 4 partidos, 4 grupos na época de Jesus? Você tinha os fariseus, saduceus, essênios e zelotes. Os fariseus eram aqueles que acreditavam naquilo que a gente tem como Antigo Testamento, que é a Bíblia hebraica inteira. Os saduceus acreditavam só na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia. Os essênios eram um grupo de judeus, mas que ligavam para a purificação. Então eles estavam longe, eles se distanciavam do povo. E os zelotes eram os nacionalistas revolucionários. Jesus de Nazaré, ele defendeu o conjunto de crenças da Bíblia, desde o Gênesis até o profeta Malaquias, o mesmo conjunto dos fariseus. Ele só criticava aquilo que era a mais. Ele criticava a tradição oral, aquilo que os fariseus colocavam a mais nas leis de Moisés. E para ele ser um revolucionário, ele tinha que ser um zelote. Sabe quem era zelote? Você tinha Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Então vocês têm que defender aí um Judas Iscariotes. Não é Jesus. Tá vendo como é complicado? A pessoa que não liga para o fato histórico, só liga para a sua opinião, e eu acredito que é luta de classes. Tá bom. Claro que existe luta de classes.
Só que ela, infelizmente, não é o motor da história. Ó, só falei isso para ser cancelado pelos marxistas. Não sou contra ninguém, não sou marxista, mas eu estou colocando aqui algo para vocês saberem diferenciar fatos de opinião. Então a história é fundamental para isso. E o conceito de tempo é fundamental. Trazendo para os dias de hoje, façam uma análise. Peguem aí, vão no Instagram e sigam páginas de bolsonaristas e de petistas. Vocês vão ver que eles praticamente não abordam fatos, é só opinião. Então a discussão é subjetiva. Se ela é subjetiva, provavelmente ela nunca vai chegar em lugar nenhum. Então é minha opinião contra a opinião do outro. Ô diretor, agora eu virei um radical de centro, hein? Vou ser criticado pelos dois. Mas na verdade, essa aqui é uma função de um educador. Tá? Tem alguns teólogos, historiadores, pedagogos que dizem que a neutralidade ela não existe. E existe sim. Nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês como vocês podem analisar fatos e depois vocês podem colocar a sua opinião. Por exemplo, um fato. Estou usando uma jaqueta preta com a gola vermelha. Isso é fato. As cores são essas. Mas aí o meu diretor pode falar assim, olha, eu preferia que a jaqueta fosse vermelha com a gola preta. Essa é a opinião dele. Esse é o subjetivo. Então o objetivo são as cores, que são os fatos, e o subjetivo são as opiniões. Tá bom? Galera, povo lindo, um grande abraço, tamo junto e até a próxima. Ó, peraí, não deixa de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, comenta também, dá uma força pra esse tiozinho e pro diretor dele. Um abraço, valeu!